Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando mais um programa e neste nós vamos estar falando hoje sobre o homem comprometido com Cristo, num bate-papo muito especial com alguns dos nossos convidados. Então fique ligado, está começando o programa Viva a Vida! Bom, para tanto eu queria neste momento aqui receber os nossos amados irmãos convidados, o presbítero Teodoro, da IEP Sumaré. Presbítero, uma alegria tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite nesta hora. Alegria minha, uma bênção estar aqui com os irmãos, muito feliz e me sinto honrado de fazer parte desse programa. Amém. Também aqui conosco, o presbítero Wesley, da IEP Sede. Presbítero, também uma grande alegria. E eu sei que esse momento será um tempo muito oportuno de aprendizado aí na presença de Deus, né? Amém, pastor. Paz do Senhor aos pastores, presbítero. É uma honra estar aqui essa noite participando com os amados e que o Espírito Santo de Deus nos direcione em todas as coisas, possamos ser edificados aí na graça de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Cláudio Rodrigues, estamos aí juntos, mais uma empreitada em nome de Jesus. Glória a Deus, né? O assunto hoje é muito bom. Hoje eu estou cercado de jovens, né? Tem que ver se aguenta o ritmo, né? O senhor está até se sentindo jovem, né, pastor? Mais ou menos, né? Graças a Deus. Nós vamos orar para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos humilhamos agora na Tua presença, diante da Tua potente mão e pedimos agora, Deus, sabedoria. É uma grande responsabilidade falarmos da Tua palavra. Muitas pessoas estão nos assistindo nesta hora. Senhor, e que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, seriedade, para que em tudo quanto aqui falarmos seja de acordo com a Tua vontade e de forma que possa trazer crescimento àqueles que nos assistem agora. Este é o clamor do nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Cláudio, deixa eu começar com o senhor aqui. Nós vamos falar hoje sobre o homem comprometido com Cristo. E no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Demonstrando para nós um compromisso. Aliás, a vida de Cristo em geral mostra uma vida comprometida, sobretudo com o Pai, em tudo aquilo que o Pai deu a Ele a fazer. E hoje, o que eu queria hoje nesse bate-papo com vocês, e agora dirigindo a pergunta para o senhor existe uma grande dificuldade das pessoas em geral em ter esse comprometimento com Cristo. Na sua visão, qual seria a dificuldade maior nisso tudo? Bom, eu vou repetir o que acredito que em todos os programas eu tenha falado. Hoje, a visão que eu tenho da obra de Deus é que tudo gira em torno do Senhor. Tudo gira em torno do conhecimento que se tem de Deus. Então, o pecado é definido em relação à glória de Deus. Em Romanos 3:23 fala isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória. Então, tudo é definido em relação à glória de Deus. Então, qualquer falha que se ache no ser humano, hoje nós vamos falar de compromisso, mas qualquer uma que se ache, para mim está diretamente ligada à falta de conhecimento de quem Deus seja e de quem nós somos diante de Deus. Se nós tivéssemos uma visão clara de quem Deus é, de quem nós somos, nós teríamos compromisso com Deus. Então a distância é muito grande entre o Senhor e nós. A distância é infinita, né? Podemos dizer isso. É infinita entre quem Deus é e quem nós somos. Mas nós não temos essa visão. O pecado obscurece essa visão em nós. Então nós temos tantos interesses, temos tantos outros compromissos que nós marcamos deliberadamente, e o compromisso com o Senhor é apenas mais um compromisso, mas não é dessa maneira que a coisa deveria ser vista. O presbítero Wesley, dentro dessa questão de nós falarmos aí sobre o homem comprometido com Cristo, eu queria até, durante todo o programa, discorrer dessa forma com vocês, dois lados aí desse assunto, não só relacionado a esse compromisso direto com Cristo, dentro até do comentário que o pastor Cláudio fez, mas até mesmo do comprometimento que o homem tem com Cristo, claro, mas que reflete de alguma forma
na sua vida secular. Então, só para o irmão ter uma ideia, eu queria aqui fazer uma leitura. Há pessoas que dizem que têm um compromisso com Cristo, e só com Ele, e se justifica dizendo que Deus conhece o seu coração. Em razão disso, não vai à igreja, ou vai quando dá, não tem seu pastor como autoridade espiritual sobre sua vida, e até mesmo porque o pastor é um homem falho. Enfim, pessoas que usam argumentos como esses para conduzir sua vida do seu jeito, sem em momento algum se submeter a uma autoridade constituída. Então eu queria, presbítero aqui, ouvir você no aspecto de algumas pessoas, né, da igreja em geral, da igreja do Senhor Jesus em geral, pessoas que até julgam ter um comprometimento com Cristo, mas nós não vemos refletir isso na sua vida secular, quando se trata, por exemplo, para com um pastor, às vezes no trabalho dela, família, que a gente vai estar falando aí mais detalhadamente, mas queria ouvir o seu comentário acerca disso. Olha, pastor, eu creio que a palavra do Senhor, ela trata, Pedro, né, trata acerca do leite racional e do leite irracional. Conversávamos com os jovens até nesse último domingo na Escola Bíblica Dominical. E eu creio que, na verdade, o que falta é uma análise introspectiva, é uma análise da pessoa consigo mesma. Porque o que fará de uma pessoa que ela manifeste na vida secular dela a Cristo é o fato se realmente ela tem Cristo, né, como o pastor Cláudio colocou. Eu vejo que isso vai um pouco além. Eu acho que hoje o que nós vivemos na igreja e o mal que nos é acometido aí durante esses dias é o fato de nós não vivemos mais num cristocentrismo e sim num antropocentrismo. Então o homem ele é colocado no centro de todas as coisas, né? E junto com isso vem que, se Cristo não for o centro das nossas vidas, se Ele não estiver mesmo no centro da minha vida, nenhuma dessas obras na minha vida será manifesta. Então, para que essas obras sejam manifestadas através da minha vida, Cristo tem que ser o centro, para que para Cristo eu esteja olhando, e então, consequentemente, essas coisas vão acontecer. Então, o que eu acho que é um grande problema é que, às vezes, a conversão na vida das pessoas acaba sendo algo mascarado, acaba sendo algo externo, quando, na verdade, ele é algo muito mais interno, né, de dentro que se manifesta para fora, do que propriamente de fora que se manifeste para dentro. Então eu vejo que o problema nos dias de hoje, na minha opinião, é esse: as pessoas elas não colocarem Cristo como centro das suas vidas, e por conta de não colocarem Cristo no centro das suas vidas, elas acabam crescendo com o leite falsificado que Pedro fala. E esse leite ele não produz crescimento. Então acho que uma coisa acaba levando a outra. Eu creio que se nós conseguirmos todos os dias viver um cristocentrismo, eu acordar, eu abrir os olhos e eu dizer assim para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? Eu acho que aí nós começaremos, então, através de nós, emanar todas essas coisas. Posso fazer um comentário antes do presbítero Teodoro fazer a sua intervenção? Mas porque a propósito do que você falou, nós estávamos conversando, eu vim agora da igreja do Santa Laura lá, estávamos eu, o Felipe, aliás, o Felipe está aqui hoje, está nos bastidores aqui, né? Nós estávamos falando justamente sobre isso, da conversão ser mascarada, porque existem duas naturezas possíveis. Uma natureza é a natureza carnal, a natureza que todas as pessoas têm. A Bíblia chama isso de homem natural. E a Bíblia chama de homem espiritual aquele que recebeu uma nova natureza. É natural, segundo a natureza antiga, que a pessoa haja naturalmente mal, de forma má. É natural, segundo a nova natureza, que a pessoa haja naturalmente bem. Então, quando se fala do compromisso com Cristo, para ter compromisso com Cristo, primeiro precisa ter Cristo. E se houver Cristo, é natural ter compromisso com Cristo. Hoje está, na minha opinião, né, está se vendendo barato a salvação. E a salvação é cara demais. Então, eu fico imaginando hoje, né, só um raciocínio, não quero julgar ninguém, mas se hoje houvesse uma arena para se jogar os leões, os cristãos, quantos iriam para as arenas alegremente, né? Não me parece que houvesse muita gente, não. Pastor, segura depois esse comentário, que eu quero fazer uma pergunta para o senhor depois sobre isso. Presbítero Teodoro,
Como pode hoje alguém que é crente em Jesus, que tem esse comprometimento com Cristo, esse compromisso com Cristo, não ter isto refletido na sua vida dentro da sua casa? O irmão é presbítero hoje, é casado, né, está com a esposa aí acompanhando hoje, a filhinha, né? Como é o nome? Giovana. Oh, nome bonito, rapaz. Acho que ganhei o dia. O irmão é pai, é o cabeça, é o sacerdote no lar, governa sobre a sua casa. Provavelmente deve viver isso, não é perfeito, como eu também não sou, na mesma condição de ser pai, ser marido, enfim. Mas o que a gente percebe na igreja hoje em dia, às vezes pessoas que estão na igreja, têm entre aspas, uma vida com Deus, às vezes é assíduo, às vezes até tem atividades na igreja, mas dentro de casa isso não reflete. Ao teu ver, qual é a grande dificuldade disso? Realmente ele não quer ser crente dentro de casa, só quer ser na igreja? Ou a questão acaba não vigiando e por isso dentro de casa, mediante as situações diversas, acaba deixando a desejar quanto cristão? Porque a gente vê muito isso acontecer. A minha pergunta para você é: por que as pessoas são crentes na igreja e às vezes não são crentes dentro de casa? Esse mesmo compromisso nós não vemos. Eu entendo dessa forma, pastor. Hoje a gente vive numa sociedade em que não se fala em compromisso, não se vive o comprometimento. Isso em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Nós falamos de trabalho, na nossa roda de amigos de trabalho, nós vamos ver muitas pessoas que não estão comprometidas com o trabalho. Ela depende daquilo, é o sustento da vida dela. Às vezes a faculdade, o carro, a casa, e aquilo para ela é algo de muito valor, e ela deveria dar muita importância, valorizar aquilo e se comprometer com aquilo. Nem tendo esse peso, né, nem tendo assim, o sustento dele está no seu trabalho, você enxerga o comprometimento dele com o trabalho. Na sociedade, os filhos não dão muito valor ou importância que os pais deveriam receber dos filhos, mas isso, os amigos, na escola, no futebol, aonde ele estiver, ele vivencia isso. No trabalho ele vivencia isso. Aonde os espaços, os lugares, os ambientes que ele frequenta, ele enxerga isso na sociedade. E às vezes ele vem para a igreja, uma série de problemas, dificuldades, e o Senhor Jesus começa a trabalhar e fazer uma obra na vida das pessoas, só que ele não se desapega a essas situações que a sociedade vive. Ele continua aqui na igreja, é uma bênção, ouve a palavra, é maravilhoso, mas quando ele está lá no trabalho, ele vive as coisas do trabalho como aqueles que lá estão, esquecendo muitas vezes que ele não pertence a este mundo. Quando nós recebemos o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor na sua palavra deixa bem claro: nós não pertencemos a este mundo. Nós temos que viver as mesmas obras, praticar as mesmas obras, fazer da mesma forma com que o mundo faz. E o mundo prega essa falta de comprometimento. Não se fala mais em casamento. Você falar que você, com 20 anos, 22 anos, 25 anos, 30 anos se casar é loucura. Essa semana eu vivi isso. A gente estava almoçando, algumas pessoas, mais ou menos 30 anos. Tinha umas 5, 6 pessoas. Tinha 2 pessoas casadas. E aí eu falando de casamento, de filhos, as pessoas assustadas. Falaram: nossa, mas eu sou novo ainda e tal, e tal. Eu falei: meu Deus, as pessoas não querem isso, eles fogem de ter um compromisso com situações do dia a dia, da sociedade, quanto mais relacionadas ao reino de Deus. E você ter um compromisso com Deus, com o reino de Deus, você vai abrir mão de muitas coisas deste mundo. Mas você precisa entender que você não faz mais parte deste mundo. Você pertence a um outro reino, a um outro mundo. Nada dessa vida deve te prender mais. Eu acho que quando você começa a compreender isso, você está começando a desenvolver-se para efetivamente ter esse comprometimento com a obra de Deus, com o reino de Deus e com as coisas do Pai. E eu vejo também, a questão disso em particular, que a grande dificuldade, principalmente naqueles que já aceitaram a Jesus, teoricamente aceitaram a Jesus, se batizaram, são da igreja, são membros, é entender que a vida cristã, ela está muito mais além do que o fato de simplesmente estar na igreja. Às vezes as pessoas já acham que ser crentes ou ter comprometimento com Cristo é estar na igreja todos os dias, ou nos dias que tem culto.
também o é. É importante que esteja na igreja, que seja assíduo na igreja. Isso faz parte. Mas as pessoas se esquecem que a vida cristã, ela é dia a dia, hora a hora, né? Então, no meu relacionamento com a minha esposa, eu preciso ter um relacionamento cristão. No meu relacionamento com os meus filhos, eu preciso ter um relacionamento cristão. Como marido, como esposo, como sacerdote no meu lar, eu preciso ter um comportamento que seja cristão, né? Até tem uma história muito engraçada, conhecida, aliás, que fala de um crente que faleceu, né? E aí estava no velório lá, e a esposa sentada do lado numa cadeira. Acho que você já conhece, né, pastor? E com os filhos. E aí os irmãos passando ali no caixão, chorando. Ai, homem de Deus. Ai, servão de Deus. Ai, que falta vai fazer? Homem consagrado, homem cheio do Espírito, não sei o quê. Chegou uma hora, a esposa só olhando meio de lado, né? Chegou uma hora que ela deu uma cutucada em um dos filhos. Vai ver se é seu pai mesmo que está lá. Porque o camarada era um em casa e na igreja era outro. Então, para mim, as pessoas precisam entender hoje, a ideia do programa é isso, é mostrar que a vida cristã, ela não se resume em dentro da igreja, ela se resume em toda a nossa vida secular. Aliás, até como você falou, o trabalho é de dentro para fora. Então, a igreja é importante? Vou ouvir a palavra, vou me estruturar, vou crescer na graça, vou amadurecer, para que essa vida cristã possa refletir lá fora. Pastor, eu até, acerca do tema, né, compromisso, eu procurei meditar nas epístolas de Paulo a Timóteo, porque eu creio que se tem alguém que pode falar de compromisso, é o apóstolo Paulo, né? Inclusive, uma das coisas as quais ele pode falar é compromisso, ele pode falar quase de todas as coisas, mas há uma passagem que eu creio que seja até um tanto quanto pesada, mas é interessante o que ele registra para Timóteo, né? Que ele tinha como um filho mesmo, né? Então eu vejo as epístolas de Paulo a Timóteo como literalmente é um pai falando a um filho, admoestando um filho, né? E no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se há alguém que é pior do que o infiel, é aquele que nega os da sua casa. Então, eu creio que, como o pastor agora fez essa ilustração, é uma realidade mesmo, e eu creio que na nossa casa, talvez seja o lugar onde nós mais manifestamos quem nós somos, dentro da nossa casa, né? Até mesmo porque, presbítero, na sua casa, a tua esposa, ou futuramente os teus filhos, né, que logo virão em nome de Jesus, tá ligado? Te conhece não só o Wesley, o homem Wesley, nas suas qualidades, como também nas suas falhas. Na igreja, geralmente as pessoas, na maioria, o pastor Cláudio conhece as minhas falhas, porque andamos sempre juntos. Mas, em geral, as pessoas conhecem as nossas qualidades. Mas dentro de casa as pessoas conhecem os nossos erros, as nossas deficiências, enfim. Vou fazer um comentário a propósito do que o presbítero Teodoro falou. Achei interessante a intervenção dele, porque no outro programa eu tinha falado alguma coisa, eu não me lembro nem a respeito do que eu falei, mas eu falei sobre isso, sobre a cultura em que nós vivemos. Evidentemente que o Espírito Santo de Deus tem todo o poder que sempre teve. Nós não estamos... Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Mas não há como negar que hoje as pessoas chegam à igreja, e mesmo as que estão na igreja, estão sujeitas a uma forma de vida muito mais permissiva do que era antigamente. Então, a noção de aliança, para mim o compromisso está ligado a essa palavra aliança. Aliança é um acordo entre duas partes que precisa ser respeitado. O divórcio é uma quebra de aliança, é uma quebra de compromisso, e ele sempre tem um motivo de ser. Eu vou usar o exemplo do casamento do divórcio para ilustrar o que eu quero falar. Mas o que esses dois que estão se divorciando não conseguem perceber é que o problema que está gerando o divórcio, ele estava previsto na aliança, e ele é menor do que a aliança formada entre as partes. Depois de firmada uma aliança, não existe nada maior do que a própria aliança. As coisas todas, os imprevistos todos estão previstos na própria formação daquela aliança. Então, quando a pessoa não tem compromisso com Cristo, porque as pessoas falam, eu fico arrepiado e creio que Deus tem uma misericórdia tremenda, porque as pessoas às vezes falam, e todos nós aqui já ouvimos, alguma coisa assim: hoje era o último dia que eu estava vindo à igreja.
Se Deus não falasse hoje... Quer dizer, eu não consigo entender. É que Deus tem misericórdia e fala, né? Para livrar a cara do sujeito. Mas é uma quebra de aliança que não pode acontecer, uma quebra de compromisso que não pode acontecer, porque a dificuldade pela qual o irmão está passando, o vale profundo e escuro pelo qual ele está passando, está previsto na formação da aliança. E a aliança é maior. A manutenção do compromisso é prioridade máxima para quem firma um compromisso. Qualquer coisa que queira estorvar um compromisso firmado tem que ser tirado, mas o compromisso tem que ser imaculado. Agora, nós vivemos na sociedade em que ninguém tem compromisso com ninguém, a verdade é essa. Certo? Antigamente o sujeito começava a trabalhar, aí até diretor da empresa. No Japão diz que é muito assim, né? O sujeito começa como office boy e vai para presidente da empresa. Aqui o pessoal quer viver do salário-desemprego. Quantos existem que fazem isso, né? De viver do salário do seguro-desemprego, né? Então não tem compromisso com nada. Quando chega na igreja, por que eu haveria de ter compromisso agora? É claro que é diferente, que existe o Espírito Santo de Deus, mas isso está na mente e no coração das pessoas, não se pode negar, e tem um certo peso. E o interessante é a gente perceber como isso é, às vezes, um problema dentro da igreja, porque às vezes a gente vê pessoas que já chegam na igreja, teoricamente se convertem, batizam, às vezes nós percebemos até uma certa mudança, mas em alguns quesitos da vida pessoal da pessoa, nós não vemos. O senhor falou aí do trabalho. Quantas pessoas, às vezes, é crente, está na igreja, às vezes exerce ministérios e atividades na igreja, mas o cara não para emprego nenhum. Né? Às vezes o cara não gosta de trabalhar, ou às vezes ele não dá um bom testemunho, não tem essa dedicação, que nem você falou, esse comprometimento, né, no trabalho. Né? E é interessante a questão que você falou, presbítero Teodoro, que Jesus fala que nós devemos servir como se ao Senhor estivéssemos servindo. Então, quando eu estou trabalhando, eu sou assalariado, eu estou trabalhando lá para a minha empresa, para o meu patrão, eu tenho que fazer como se ao Senhor estivesse fazendo. Então, ou seja, o apóstolo Paulo, né, ele fecha a coisa de uma certa forma para que haja em todas as áreas todo um comprometimento, e esse comprometimento de lealdade, fidelidade, integridade, seriedade, que vai abranger áreas da nossa vida, vai refletir na raiz o comprometimento que, na verdade, eu tenho com Cristo, né? E tem um outro pormenor, para continuar nesse negócio da cultura em que a gente vive, que é o seguinte: hoje as coisas são fáceis demais. Então, se quiser uma pizza, se nós quisermos uma pizza agora, você não vai pedir, mas se pedisse em 15 minutos estaria aqui a pizza. Qualquer coisa que você faça, que você queira, você tem imediatamente. Então, não existe, hoje em dia é engraçado, não existe uma luta para se conseguir as coisas. Então, quando existe uma aliança, para voltar a falar de aliança, existe uma aliança que gera um compromisso. Mas a menor dificuldade, a pessoa julga aquela dificuldade uma coisa intransponível, que não existe uma luta para vencer a dificuldade, porque hoje nós não precisamos ter luta, a verdade é essa. Antigamente, até o negócio de vestibular, coisa e tal, tinha meia dúzia de faculdades, né? Então, ou você entrava aqui, entrava ali, e tinha meia dúzia de cursos, né? Medicina, direito, administração, engenharia, não sei o que, coisa e tal. Hoje, você entra numa faculdade de qualquer maneira. A vida mudou muito e ficou muito mais fácil num sentido, né? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, para manter um compromisso, custa caro. Precisa pagar para manter o compromisso, tem que investir a própria vida. E hoje não é um costume das pessoas investir, é mais fácil fazer outro compromisso depois, né? Faz outro. Presbítero Wesley, questão da igreja, por exemplo. O irmão é líder de jovens hoje, e talvez até viva um pouco isso. Nós, como pastores também, se ou vivemos, ou já passamos também. Você vai marcar, por exemplo, um culto matutino, que nem eu marquei esses dias. E às vezes as pessoas têm possibilidade de estar e não vêm. Você marca, vai ter um culto na casa do irmãozinho tal. E existe possibilidade de todo mundo estar lá e as pessoas não vão.
a gente percebe as pessoas apenas domingueiras na igreja, né? Vão na igreja de domingo, vão naquele dia, com exceção, né? As pessoas estudam, trabalham, a gente sabe, em alguns casos existem algumas exceções, mas em geral denota um certo descomprometimento. As pessoas, ir ao culto de domingo tá bom, ou hoje com a internet, né, pastor Cláudio? As pessoas assistem o culto pela internet, e a gente vê, e mesmo às vezes o pastor falando, às vezes o pastor fazendo apelo, irmãos, venha para a igreja, esteja na igreja, é necessário ter comunhão, aquela coisa. A gente não vê isso acontecer. Talvez porque nós, como pastores, aí você pode nos acusar, te dou essa liberdade agora, a culpa talvez seja nossa, pastor Cláudio, porque nós não ensinamos, ou talvez porque as pessoas também não, que o presbítero Teodoro falou, estão tão preocupadas com a sua vida terrena, né, com a sociedade de hoje, que não tem tempo para ter esse compromisso com Deus e considerar isso como importante na vida delas. Pastor, primeiro que assim, acerca da culpa ser do pastor, geralmente a culpa é do pastor. Sempre sobra para nós, né? Exatamente. Mas assim, o que eu creio, pastor, nisso tudo, nós temos hoje, isso é visível, infelizmente, uma dificuldade de juntar-nos, né? Essa questão do tocar da trombeta é difícil hoje, como o pastor disse mesmo. O que eu creio que motiva isso, na minha opinião, um dos alicerces que eu acho que o diabo ele consegue ganhar espaço para que isso aconteça é realmente a internet. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina do poder que existe no congregai-vos, do poder que existe na igreja unida como corpo, no poder que existe na comunhão. E antigamente, eu não sou tão antigo assim, né, mas eu vivi um pouco disso, a dificuldade que era você conversar com uma pessoa, né? Às vezes você passava madrugadas querendo desabafar, não tinha com quem desabafar, todo mundo estava dormindo, o telefone era um negócio dificílimo, né? E hoje em dia não, hoje em dia o jovem, um homem, uma mulher, ele deita na sua cama, ele puxa o edredom por cima da cabeça e ele está no mundo. Ele faz o que ele quer, ele vai aonde ele quer, ele fala com quem ele quiser. Então hoje, eu creio que o inimigo ele usa dessa artimanha para esfriar a comunhão das pessoas e para que hoje, quando haja todo esse alvoroço, quando existe, todo esse alvoroço para que aconteçam retiros, cultos diferentes, cultos no lar do irmão. Então, assim, ele já falou com o irmão de manhã, ele já falou com o irmão à tarde pelo WhatsApp, ele já falou no Facebook. E, às vezes, nós não enxergamos, mas isso está comprometendo a comunhão da igreja na terra. Inclusive o culto ser assistido em casa, pela internet, é maravilhoso, é uma ferramenta de evangelismo poderosa, mas estamos fadados a alguém virar e falar, pastor, eu assisto o culto em casa. Aliás, que nem você falou, não pode, legal, é bênção, mas não pode ser substituído, né? Por exemplo, você pode até assistir um culto pela internet, desde que seja um dia em que não tenha culto na sua igreja. E uma outra questão importante, presbítero Wesley e presbítero Teodoro, é que quando a igreja, ela é o quê? Ela é o corpo. Se você isoladamente serve a Deus na tua casa e eu na minha, pastor Cláudio, não tem igreja. Porque a igreja é exatamente a união dos membros. Então, toda a aproximação dos membros, os membros comportam o corpo. Então, não existe corpo num membro isolado. Não é verdade? Então, que nem você falou, o propósito do inimigo é usar, de repente, dessas próprias ferramentas também, para o quê? Isolar os membros da igreja, porque se isola, não há corpo, não tem igreja. Então, agora, presbítero Teodoro, como que nós poderíamos, e a ideia do programa é isso também hoje, tratando aí tantos assuntos aí distintos e ao mesmo tempo vinculados um ao outro, mas falando tudo a nível de comprometimento com Cristo, como que a ideia do programa é o quê? É exatamente com o programa demonstrar para as pessoas a deficiência que isso pode trazer na vida dela e o quanto isso pode ser ruim na vida espiritual dela, né? Como que nós poderíamos hoje conscientizar aqueles que nos assistem agora para que valorize essa importância de ter um bom testemunho na sua casa, no seu trabalho e principalmente ter esse relacionamento com a igreja. E melhor de todos, respeitar o pastor também, né, pastor Cláudio?
porque a gente é filho de Deus, né? Quando o pastor falar, obedecer e fazer, enfim, aquela coisa toda. Pastor, hoje é muito comum a gente enxergar dentro da igreja as vidas, elas não valorizam, elas não colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar, como a palavra diz que tem que ser. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu enxergo isso porque como na verdade, o Senhor Jesus, ele não é o centro, não é o tesouro, não é aquilo mais importante que está no coração dela. As pessoas dão muitas desculpas para não estar na igreja. Uma dor de cabeça, um cansaço, tantas coisas. Tudo isso se torna mais importante do que estar na igreja. Às vezes ele dá mais importância para uma dor de cabeça do que estar na igreja. Ah, mas eu estou com dor de cabeça. Você quer receber a cura? O Senhor Jesus é poderoso para te curar. Vai à igreja. A palavra de Deus diz assim que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Jesus Cristo precisa ser o nosso tesouro. O dia que isso estiver nos nossos corações verdadeiramente, a gente não vai querer estar em outro lugar. Você não precisa fazer uma noite da pizza, você não precisa fazer qualquer tipo de evento, e é comum as igrejas realizarem eventos e situações para trazer, para agregar o povo, porque entende a importância do corpo, da união do corpo, da unidade da igreja, e criam diversas situações, mas isso precisa existir nos nossos corações. Se o Senhor Jesus não for o nosso tesouro, nosso coração não vai estar nisso. E qualquer outra coisa vai nos afastar e vai nos tirar dessa condição de estar na igreja. E, amados, se nós nos distanciarmos, se o Senhor Jesus não for o nosso tesouro, isso é automático. As nossas ações, as nossas atitudes, isso tudo vai refletir na nossa vida. Ser crente dentro da igreja é fácil. Eu acho que nós devemos ser crentes, o desafio não é aqui dentro, é ser lá fora. Se não tem sentido nenhum você vir, fazer e aqui dentro da igreja acontecer, mas é lá fora que a gente precisa efetivamente mostrar a diferença e aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Mas eu entendo dessa forma, acho que a igreja, de modo geral, muitos que estão dentro da igreja não têm o Senhor Jesus como o seu tesouro. E o dia que isso acontecer, amados, nós não vamos precisar fazer nada. Primeiro amor, quando nós nos convertemos, aquele desespero, aquela loucura, e tudo relacionado à igreja faz sentido e você quer estar presente, você não perde um culto, uma vigília, e liga para os irmãos, vão para a igreja e sai, o dia que você está indo para a igreja já sai pegando um, outro, está no primeiro amor. O Senhor Jesus naquele momento Ele é seu tesouro. E aí com o passar do tempo, você vai se acostumando, vai se acomodando, e acaba esfriando esse primeiro amor, a chama deste grande amor, desse primeiro amor. E isso faz com que você coloque outras coisas como prioridade. Eu queria, só dando continuidade ao comentário que o irmão fez, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Presbítero Teodoro, a grande questão, acho que o irmão colocou aí o ponto-chave do assunto em si. A grande questão é exatamente o fato das pessoas estarem hoje embaraçadas com as coisas desta vida. Aceitaram a Cristo, se fosse quando aceitamos Jesus, aquela alegria, aquele primeiro amor, não tem chuva, não tem frio, não tem nada, pode estar chovendo canivete, nós estamos na igreja. Mas com o tempo, conforme o tempo vai passando, até a impressão, pastor Cláudio, que Cristo vai até perdendo espaço, né? Aquele espaço, eu não quero aqui entrar na questão da salvação, para mim também, para aquele que é salvo, eu acho que o que interfere é a questão do galardão em si, mas o cara é crente, se converteu a Jesus, se entregou a Jesus, é aquela coisa louca por Jesus, amo Cristo, Cristo é tudo na minha vida. À medida que os anos vão passando, parece que Cristo vai perdendo esse espaço, pastor Cláudio. As pessoas vão se embaraçando com as coisas dessa vida de uma tal forma, até com a sociedade que nós vivemos hoje, e Cristo vai ficando em segundo plano, vai perdendo espaço.
Então eu quero ligar esse comentário com a pergunta que você tinha feito para o presbítero Teodoro, que é como valorizar o compromisso. Então estamos falando de valor. Ele falou de tesouro, eu quero falar da palavra valor. Cristo tem um valor absoluto, não é um valor relativo. Uma forma de nós entendermos que Cristo pode ter um valor relativo é o que você acabou de falar. Com o tempo ele vai perdendo espaço, eu diria vai perdendo valor, como se isso fosse possível. Mas o valor de Cristo é absoluto sempre. Nós estamos acostumados com a comparação de valores. Então, você pega um carro maior, o melhor carro que nós temos aqui no Brasil, sei lá, custa R$200 mil. Sim, é melhor do que o meu Palio ali. Mas se você tiver uma Ferrari, é melhor do que esse carro de R$200 mil. Então, o valor sempre é relativo e sempre tem alguma coisa que vale mais do que aquilo que você está avaliando. Mas Cristo tem um valor absoluto. E Ele tem um valor absoluto e Ele nos ensinou o compromisso absoluto, que é o texto a que você se referiu no começo. Aliás, você até tinha falado 28:18, é 28:20, é no finalzinho lá do... Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer dizer, Ele tem um valor absoluto e Ele tem um compromisso absoluto conosco. Quando Ele tem um compromisso conosco, o fato de você ter um compromisso significa uma honra que você entrega a alguém. Eu tenho um compromisso com o presbítero Wesley. Então eu marquei com ele que nós vamos lá na igreja, qualquer coisa. Se eu vou e cumpro o compromisso, eu o honro. O Senhor Jesus nos honra. Ele tem um valor absoluto, Ele cumpre absolutamente o seu compromisso e Ele nos honra completamente. Pastor, deixa eu aproveitar, dentro dessa linha de raciocínio do senhor, aproveitar e encaixar a pergunta que eu queria fazer, que daqui a pouco acaba o programa e não consigo te fazer a pergunta. O senhor colocou aí, isso é padrão, isso é princípio. Cristo, ele tem um valor absoluto. O senhor comentou, existem duas naturezas. Então, para uma natureza que está no pecado, é natural que ela faça coisas más. Mas para aquele que foi gerado de novo, a regeneração, então é uma nova natureza, é natural, segundo essa natureza, que ela faça coisas boas, que agrade a Cristo. Isso é o princípio, é a base, ok. Agora, o que eu queria até perguntar para o senhor é o seguinte, na prática, e na Bíblia nós vemos isso acontecer. Eu queria aqui usar o exemplo, por exemplo, de 1 Coríntios. Era uma igreja salva em Cristo, mas que nós víamos ali coisas que não se relacionavam a essa nova natureza. Nós vemos algumas outras situações paralelas na palavra que também não se relaciona a essa nova natureza. A grande questão é, tudo bem, este é o princípio, esta é a base, esta é a ideia. Mas na prática, a gente não vê isso. Então a grande questão é, quando nós não vemos isto, a ideia seria o quê? Existe uma deficiência? Por exemplo, um crente que se converteu verdadeiramente, mas nós não vemos nele esse comprometimento, então ele está doente. Pastor, o Senhor Jesus, quando veio em carne, Ele usou as armas de Deus para viver na carne. Ele usou a palavra, Ele usou o jejum, Ele usou a oração, Ele usou a comunhão. Alguém falou aqui de comunhão, que é preciosíssima. Eu tive uma experiência tremenda em São Pedro esse final de semana. Tivemos domingo passado, estive na igreja de São Pedro lá, e nós tivemos uma comunhão durante o dia que foi tão maravilhosa. A comunhão foi a base, vamos dizer, do amor e do gozo que eu tinha à noite quando fui pregar lá em São Pedro. Porque naquele dia, nós dormíamos em São Pedro, não li a palavra no domingo, não tivemos tempo de oração, ficamos juntos o tempo todo lá, mas a comunhão fez o papel agregador do compromisso, da comunhão, etc. e coisa e tal. Para responder a sua pergunta, Cristo é o valor absoluto. Nós não temos valor absoluto. Nós andamos dentro da gradação, abaixo do absoluto sempre. Se você usar, como Cristo usou, as armas que estão à disposição, quanto mais você as usar, mais perto da manutenção do compromisso você vai estar. O problema é que, quer ver um exemplo simples? É o seguinte, pastor, eu estou com uma luta, mas eu estou com uma luta terrível, coitado, quer dizer, ok, mas vamos orar. Mas quanto tempo você já passou em oração? Não, pastor, eu vim pedir oração para você. Quer dizer, a pessoa tem a arma à disposição dela.
ela tem a arma para manter o compromisso da alegria, regozijai-vos sempre no Senhor, diz a palavra, para manter a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ela tem todas as armas para manter o compromisso intocado, mas nós não mantemos. Não mantemos porque nós usamos as armas que estão à nossa disposição, não de maneira absoluta como Jesus usou, nós usamos dentro da gradação que existe, entre o mínimo e o máximo. Complementando isso que o senhor comentou, a grande questão hoje é nós olharmos para Cristo, que é o padrão, que é o absoluto, e olharmos para Ele, presbítero Wesley, como um exemplo deixado para que nós possamos chegar na mesma estatura dele. Eu acho que usar ele como padrão realmente, e a igreja olhar desta forma. Eu acredito que as pessoas hoje acabam conduzindo a sua vida dentro dos seus próprios padrões, quando na verdade deveriam se ater mais à palavra de Deus. Pastor, eu creio nisso também, e até colocando um pouco acerca do que o pastor Cláudio falou sobre as armas, né? Nós temos aí a descrição das armas em Efésios 6, e esses dias eu estava meditando nessa palavra. É interessante que, se nós observarmos a armadura de Deus que Paulo descreve aqui em Efésios 6, a ferramenta de ataque que existe nessa armadura toda, porque existe o capacete, existe os lombos, a couraça, existe tudo mais. A única arma de ataque que fere e não serve para defesa, serve para ataque, é a palavra de Deus. E inclusive no ensejo da nossa cultura hoje em dia, a leitura é algo dificílimo, né? Principalmente dos jovens e tudo mais. Às vezes consegue ler um livro secular que está na moda, mas a Bíblia é difícil, porque é difícil de entender, porque é difícil de compreender o que está escrito, porque remete a uma série de coisas. Então, eu creio que nós poderíamos até deixar como um recado para as pessoas que estão nos escutando, o que traz o alimento, o que traz o sustento e o que é espada na mão do crente é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa ora demais, mas não lê a palavra. Às vezes a pessoa até jejua demais, mas não lê a palavra. E ela esquece que o que dá o sustento mesmo é a palavra de Deus. Agora, o fato é que demanda de tempo, demanda de paciência, demanda de busca para que você cresça. É muito mais fácil você crescer numa oração, subir no monte para orar. É muito mais fácil você marcar uma vigília e todo mundo orar, do que nós falarmos, não, agora nós vamos parar e vamos ler a Bíblia. Então, eu acho que a partir do momento que o crente ele tomar nas mãos essa espada e ele encarar como o Senhor encara, aí eu creio que muita coisa na vida dele e de todos os que o cercam haverá de mudar, com certeza. Você concorda, presbítero Teodoro? Amém. Eu acho que a palavra de Deus, ela faz toda a diferença na vida do crente. O Senhor Jesus, ele menciona como ele sendo a palavra e o caminho que nos leva a Cristo, a Deus, ao Pai. Então, sem a palavra de Deus, nós não vamos atingir aquilo que o Senhor espera de nós. A estatura de varão perfeito, e meditem na palavra. Senhor, você comentou aí a questão da palavra. É interessante que a fé, ela é o escudo. Estava comentando ontem, aliás, acho que foi ontem, com uma irmã sobre isso. O escudo você usa para defesa. O escudo é a fé. A fé é o que nos faz resistir nos dias ruins, enfim. Mas o ataque é a palavra. E o que gera fé é a palavra. O apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então é a palavra que fortalece o escudo da fé para que nós possamos permanecer e resistir. Além do que, não dá para nós termos conforto com toda oração que se faça sem conhecer a palavra, porque o conforto está em algum versículo da Bíblia. O sujeito não conhece aquele versículo, ele vai passar pela aflição sem o consolo que a palavra poderia dar, sem o conforto que a palavra poderia dar a ele. Amém. Bom, graças a Deus o tempo passa muito rápido, já foi o nosso tempo, pastor, presbíteros. Eu queria rapidamente aqui, já encerrando o programa, nesse bate-papo que foi muito legal, muito produtivo, aliás, graças a Deus, só dizer aos amados que nos assistem agora, que no dia 1º da semana passada, nós lançamos, né, o nosso site, que é o endereço vivavidaprograma.wix.com. Vou repetir, vivavidaprograma.wix.com/vivavida.
neste site você vai encontrar todas as nossas programações, aliás, esta também, e todos os nossos outros endereços, né, virtuais que nós temos lá, no Google, no Facebook, no YouTube, enfim. Então, você pode entrar no nosso site, conhecer ali, participar, ouvir, teremos ali alguns depoimentos, testemunhos. Nosso site está muito legal, Israel está caprichando no nosso site, então entre lá, assista, Deus vai te abençoar, amém? Então, queria rapidamente aqui agradecer, presbítero Teodoro, paz do Senhor, obrigado por estar aqui conosco. Amém, eu que agradeço, pastor. Presbítero Wesley, brigadão, uma alegria tê-lo aqui conosco. Glória a Deus, pastor, eu que agradeço. A Deus toda a glória. Pastor Cláudio, obrigado mais uma vez, tamo junto. Tamo junto. Então, Deus te abençoe, espero que você tenha gostado, seja abençoado e que este bate-papo possa ter acrescentado na tua vida, amém? Então, programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.